O novo marco legal, aprovado em 2020, fomenta a universalização do saneamento, através de algumas atualizações. Uma das alterações propostas são a abertura das PPP, parcerias público-privadas, em caso de inconformidades para atendimento de serviços técnicos especializados, com vistas a apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos. Sejam bem-vindos ao PetCast Saneamento Ambiental. Aqui você esgota as suas dúvidas, se abastece de conhecimento, coleta informações relevantes e drena ótimas ideias. No episódio de hoje, falaremos um pouco acerca dessas concessões e como contribuíram para os avanços na universalização do saneamento. Eu me chamo Bianca Santos, bolsista do PET Saneamento Ambiental e graduanda em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Univasf. Atuo no PET na vertente de monitoramento de qualidade e estudos de tratabilidade da água para consumo humano. Neste episódio, começaremos com a engenheira ambiental Alice Monteiro, formada pela UFMG. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Bianca disse, sou Alice Monteiro, sou formada em Engenharia Ambiental, tenho atuado aí na área de saneamento em diversas frentes, então eu tive a oportunidade desde relacionar os indicadores sociais, ambientais e de governança de setores do saneamento, até mesmo participar de toda a gestão, gerenciamento de risco, no processo no qual o setor privado assume o setor público, que é um dos nossos grandes temas de hoje. Bom, Alice, é um prazer recebê-la no PetCast Saneamento Ambiental e nós gostaríamos de conhecer o que é a universalização do saneamento e quais foram as principais mudanças do novo marco quando comparado à Lei 11.445 de 2007. Então, gente, quando a gente fala da universalização do saneamento, é quando fica claro qual percentual da população vai ter acesso ao saneamento por meio dessas novas diretrizes. O novo marco regulatório, ele determina que 99% da população brasileira seja atendido com abastecimento de água. E, obviamente, isso é um grande desafio no qual diferentes instituições têm atuado para alavancar, esse processo, e 90% da população focada e tendo acesso ao esgotamento sanitário, incluindo não só a coleta, mas também o tratamento do esgoto. Então, além disso, com o novo marco regulatório, é possível que empresas privadas assumam também os serviços relacionados desde o tratamento da água até o tratamento de esgoto. Então, Alice, o que você pode nos contar sobre as parcerias público-privadas, as PPPs, e a atuação das concessionárias e como essas parcerias contribuem para a universalização do saneamento? Falando um pouquinho mais específico, desse processo, no qual o setor privado assume, um serviço, alguma prestação de serviço do setor público, é um grande desafio. Quando ocorre essa transição, a gente precisa preparar o território para receber aquela nova empresa. Afinal, a população acostumada com o tipo de serviço prestado pelo setor público tende a ter uma resistência com a entrada do setor privado. Então, isso a gente pode chamar de mapeamento dos stakeholders, no qual a gente precisa identificar quais são as partes interessadas e que, eventualmente, pode representar algum risco reputacional à empresa que está assumindo. Então, além disso, uma parte fundamental é a questão também da cadeia de suprimentos. Por quê? Quando uma empresa privada vai assumir o setor público, geralmente ela vai assumir uma área que engloba diversos municípios. Então, a gente precisa ter veículos disponíveis para que a equipe, que vai iniciar esse processo da questão do esgotamento sanitário, ela precisa ter essa possibilidade de locomoção e ter todo esse acesso ao território, a própria questão dos químicos, de como que vai ser a área que a equipe vai estar alocada,
né, como que vai ficar a questão da saúde e segurança desses colaboradores. Como eu tive a oportunidade de participar de alguns desses processos, a gente entende que, geralmente, quando a empresa privada assume o serviço, ela vai precisar contratar mão de obra. E, geralmente, né, são em locais que não vão estar associados a um centro urbano. Geralmente serão em áreas mais remotas. Então, a gente percebe aí a necessidade de encontrar mão de obra qualificada, né, de entender oportunidades de geração de emprego local, se for necessário, né, e que não tenha essa mão de obra qualificada local, entender quais profissionais precisarão ser alocados, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que lidar com questão de mudanças desses profissionais, de realocação desse profissional com a sua família no local que ele vai estar prestando esse serviço. Que legal, Alice! E quais foram os produtos técnicos desenvolvidos para viabilizar a concessão e ajustar a empresa à prestação de serviços? Então, em alguns projetos, eu tive a oportunidade de atuar como esse agente integrador, né? Como eu falei, é como se fosse uma nova empresa. Então, em primeiro lugar, precisa ter clareza das áreas que precisarão ser constituídas, dos profissionais que precisarão ser contratados, a mobilização. Então, se eu fosse falar assim, um dos principais produtos é o gerenciamento de riscos e também oportunidades durante esse processo. Então, quando a gente fala de riscos, a gente precisa tentar mitigar aqueles que são considerados relevantes para o negócio. Além disso, Bianca, é fundamental ter todo o processo de licenciamento ambiental da melhor forma possível. Por quê? Né? Quando a empresa privada for assumir o público, precisará ser revisto todo o processo de licenciamento para que não ocorra, né, nenhum tipo, por exemplo, de não pagamento de alguma condição, né, do processo de licenciamento ambiental que ficou para trás. Então, a gente precisa analisar o licenciamento ambiental das estações de tratamento de água, das estações de tratamento de esgoto, entender se tem alguma condicionante ambiental e tentar resolver isso por meio da negociação. Sem contar, né, que geralmente quando o setor privado assume o público, é por um longo período, né, que bate ali em torno de 30 anos. Então, o jurídico precisa estar atento quanto à resolução, né, tanto das questões legais passadas, quanto das questões legais futuras. Então, né, além disso, é fundamental ter um controle da contratação, né? Então, isso foi um dos outros produtos. Por quê? A expansão da empresa ela acontece muito rápida. Agora, imagine assumir diversos municípios em 6 meses com uma empresa que acabou de ser constituída por meio desse processo de concessão. Então, precisa ter um controle do RH muito efetivo para que, né, não ocorra sobrecarga dos profissionais, que sejam os profissionais necessários, enfim. Um outro ponto, fazer a gestão de compras durante esse processo. Então, é um processo que exige muitos detalhes. E assim, gente, quando a empresa privada, existe o day one, que é quando a empresa ali é um marco que, a partir daquele dia, pronto, o privado assume 100%. Então, são diversas frentes que elas precisam estar funcionando como um relógio, né? Se uma parte dessas parar de funcionar, o risco aumenta consideravelmente, sem contar, né, a liderança na execução dos projetos. Então, desde a manutenção do que já existe até a melhoria das estruturas que já estão instaladas, né? É realmente fazer uma revisão de todo o processo e pensar numa melhoria contínua aí para atender, em primeiro lugar, a necessidade da população.
Que interessante, Alice. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um imenso prazer te receber aqui no podcast. E até a próxima. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Eu acredito muito no poder da conexão entre a universidade e centros de excelência com o mercado. Eu vejo que essa união ela é muito poderosa e pode realmente integrar perspectivas distintas para a construção de algo maior. E, nesse caso, para um benefício territorial e principalmente para pessoas e comunidades que precisam desse tipo de serviço. Então, é uma coisa que a gente está caminhando, tem muitos desafios, mas que são profissionais, como engenheiros ambientais, que vão protagonizar esse processo. Então, eu agradeço, Bianca, e ao programa também pelo espaço de fala, e fico à disposição aí para demais dúvidas. Ficou curioso? A Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, preparou um curso remoto de 30 horas que abrange todo o processo de planejamento, elaboração e contratação de parcerias público-privadas e concessões. Explore desde a identificação de oportunidades e prospecção até a etapa de licitação e contratação com o setor privado. O link para o curso está disponível na descrição desse episódio. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Se você gostou do conteúdo, siga-nos para mais informações e atualizações em @petsaneamentoambiental. Até a próxima!